Olá, meu nome é Alisson. Este aqui é o segundo vídeo da terceira avaliação da disciplina de Análise Real 1. O exercício escolhido é o exercício 3, o item é o item 2 e o enunciado desse exercício nos pede para encontrar pontos de descontinuidade da função dada e classificá-los, conforme a teoria que foi estudada. A função dada do item 2 é x mais 3 sobre x ao quadrado menos 4. Uma função contínua, ela é contínua se um qualquer x0 pertence ao domínio. Então, eu posso avaliar primeiro aqui, antes de tudo, eu vou avaliar alguns problemas que eu posso ter. Primeiro, aquele denominador ali não pode ser zero. Então, eu vou ver um local, que é um ponto, em que x ao quadrado menos 4 é diferente de zero. E eu encontro que x1 e x2, menos 2 e o mais 2 são pontos em que o denominador fica igual a zero. Então, neste ponto aí, a função não é contínua. E é esse o problema, é nesse ponto que há uma descontinuidade. Mas eu tenho quatro possibilidades de descontinuidade. Para eu classificar esses pontos de descontinuidade, eu tenho que avaliar os limites laterais nesses casos, uma vez que x1 e x2 não pertencem ao domínio, que não vai cumprir a primeira condição da teoria, em que qualquer valor x precisa pertencer ao domínio da função. E quando a gente vai avaliar agora os limites laterais ponto a ponto, então o x1 vai ter alguma característica que pode ser diferente das características do x2. Antes de a gente ver aqui o passo a passo das contas, é interessante a gente olhar o gráfico dessa função. O gráfico, quando eu aproximo, por exemplo, de 1 menos 2, então é o que eu esperava. Eu esperava que teria algum problema no menos 2, porque eu vi que o denominador se anularia no menos 2 e no mais 2 também. Como a gente pode ver no gráfico, isso acontece. Os valores eles não estão definidos no menos 2. Quando eu pego valores da reta, valores x, eu aproximo eles aqui pela esquerda do menos 2, esses valores tendem positivamente aqui ao menos 2 ali. Eles vão aumentando. Cada vez que eu pego valores mais próximos do menos 2 pela esquerda, o valor daquela função ali ela vai aumentando sempre, positivamente. O contrário acontece quando eu pego valores aqui pela direita. Eles sempre vão diminuir. Eles sempre vão ser divididos por um número sempre maior. Então, vou pegar valores cada vez positivos aqui pela esquerda do menos 2. Com o 2 acontece algo semelhante também. Quando eu aproximo pela esquerda, os valores aumentam negativamente. Quando eu aproximo pela direita, eles aumentam positivamente. Isso aqui a gente vai avaliar separadamente, ponto a ponto, nesses dois valores aqui. Então, como a gente já viu ali na avaliação do denominador, isso aqui acontece nessa função. Retornando aqui para o exercício, eu avaliei o menos 2 e o mais 2, como devem ser avaliados separadamente. Avaliando o menos 2 pela esquerda, eu fiz a primeira vez aqui, eu fiz o passo a passo, onde nós pegamos a função, separamos ela em um produto para poder usar o produto dos limites aqui. Aplicando esse ponto aqui, eu tenho o valor 1, né, o menos 2 mais 3, eu tenho o valor 1 aqui, não tenho nenhum problema, é contínua, essa aqui, essa parcela. Só que aqui, como eu aproximo aqui, como eu coloquei esse passo a passo aqui para avaliar, eu aproximo x pela esquerda de menos 2, eu aproximo x menor, menos 2. Eu quero valores, denominador, x ao quadrado menos 4. Então eu elevo ao quadrado ambos os lados aqui, não vai conservar a desigualdade, porque eu estou pegando valores negativos. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado maior que 4, x ao quadrado menos 4 é maior que zero. Eu coloquei uma frase para resumir isso aqui. O denominador ele é positivo, ele será positivo e se aproxima de zero. É aquilo que a gente viu no gráfico da função. Ele será positivo, ele vai se aproximar de zero, jamais será zero, porque ali não pode ser zero, mas ele vai se aproximar positivamente do zero, por isso que o gráfico sobe, como a gente viu. Uma descontinuidade infinita à esquerda, portanto. Esquerda no menos 2.
Na direita do menos 2 aqui, nós temos o mesmo raciocínio, o mesmo desenvolvimento. Aqui eu pulei alguns passos. Nós usamos o produto, aplicamos o ponto menos 2 aqui. O valor 1 se repete, porque é contínuo, não há problemas. Só que quando eu avalio x da direita, eu avalio valores maiores que menos 2. Portanto, x ao quadrado menos 4 é negativo. Né? O denominador é negativo e se aproxima de zero, aumenta negativamente. Portanto, é aquele gráfico ali no menos 2 que a gente viu que ele desce na reta y ali. Pela direita ele vai descer. É uma descontinuidade também infinita à direita. Para o mais 2, então aqui a gente já conseguiu concluir uma descontinuidade à esquerda e à direita do menos 2. Avaliando o segundo ponto, o mais 2, eu tenho que o limite de x mais 3 sobre x ao quadrado menos 4, utilizando o mesmo raciocínio, eu aplico o ponto 2 aqui nessa função que é contínua, eu tenho o valor 5. Só que aqui eu aproximo x pela direita de mais 2. Portanto, a desigualdade se mantém e x ao quadrado menos 4 vai ser positivo. Então, o denominador ele é positivo, se aproximando de zero aqui também. Por isso que é pela direita ali. Se a gente olhar na função, provavelmente, se a gente tivesse olhado só aqui, a gente seria induzido a pensar que pela direita de mais 2 o gráfico subiria. É realmente o que acontece aqui. Pela esquerda, de modo diferente, os valores x ao quadrado menos 4 vão ser negativos. Então, pela esquerda de mais 2, provavelmente esses valores aqui descerão, aumentarão negativamente aqui pela esquerda do mais 2. Então, como eu tenho que avaliar ponto a ponto, eu tenho uma descontinuidade infinita à esquerda de menos 2, infinita à direita de menos 2, e no ponto mais 2 eu tenho uma descontinuidade também infinita à esquerda e à direita desse ponto. Mas elas são diferentes nesse caso. Mas eu tenho que avaliar separadamente essas descontinuidades. Com isso, então, eu consigo classificar ponto a ponto essa descontinuidade, que é uma descontinuidade infinita. Por quê? Nesse caso, sendo descontinuidade infinita, eu poderia tanto pertencer ou não ao domínio. Nesse caso específico, nenhum dos dois pontos pertence ao domínio por aquela observação inicial que a gente fez ali. Então, eu posso dizer que a função tem uma descontinuidade infinita à esquerda e à direita de um ponto. Então, essa avaliação deve ser feita separadamente e lateralmente, unilateralmente. Com isso aqui, eu consigo mostrar o que o exercício me pede. Encontrar esses pontos de descontinuidade que podem ocorrer, menos 2 e mais 2, e classificar eles. Seguindo essa regra de classificá-los separadamente, porque a descontinuidade de uma função é dada ponto a ponto e a avaliação deve ser feita dessa forma, portanto.